Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com os grãos lá na Bolsa de Chicago, em especial a soja. Uma sessão negativa hoje, quedas mais intensas foram verificadas nos primeiros negócios da manhã, ao longo da parte do período da manhã, mas agora à tarde essa pressão mais intensa deu espaço aí para um movimento de queda um pouco menos intenso, né? A gente acabou fechando aí com 8 pontos em média de queda, ainda assim é uma queda significativa. Olhando para o novembro, a gente já percebe a aproximação do contrato novembro ali dos $10 por bushel. Hoje, por exemplo, fechou a 10,19. Será que vamos romper os $10 por bushel? Tem fundamento para isso? O que a gente deve entender desse mercado? E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por ajudar a gente aqui a entender um pouquinho do mercado. Mais uma pressãozinha em cima da soja, Vlamir. O que aconteceu hoje? O que justifica esse recuo dos preços lá em Chicago? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, é mais uma pressão que o mercado está olhando para dois fatores. O mercado financeiro efetivo, né, apostando ainda em pressionar as commodities agrícolas para baixo. O mercado olhando para o umbigo americano, né, porque a safra americana vai muito bem, obrigado, que nem eles falam lá. Hoje pela manhã, algumas estimativas apontando até 122 milhões de toneladas, né, o USDA apontou 120,7. Para o global parece muito pouco, mas qualquer movimento para cima ou para baixo de safra americana, o mercado agita muito. Para cá, quando quebra 10 milhões de toneladas, não dão bola. Mas lá eles pressionam muito. E como o mercado ele vem pressionado na linha negativa, né, porque eles estão olhando que existe uma pressão muito pequena de compra de soja americana, isso traz aí um apelo também negativo, justamente porque hoje o domínio dos negócios internacionais está sendo feito pelo Brasil, né, Alex? E daí o mercado americano apostando que vai sobrar muita soja americana, então isso traz apelo de pressão para tentar furar esses $10 para baixo. Ele testou, né? Testou na madrugada de hoje a posição de setembro, ela conseguiu já andar perto, né? O pior momento nós tivemos de Chicago hoje chegou a $10,5 ponto. Não conseguiu quebrar os $10 para baixo, depois ele reverteu, né? Hoje ele já está trabalhando, fechando, né? Fechou o mercado bem acima, mas ainda estamos aí naquela fase de risco, ainda temos mais uns, até o final do mês, aí provavelmente, de risco de quebrar, né? Esse $10 para baixo. Passou essa fase aí, a safra americana vai estar definida, aí o mercado já começa a ter outros focos, né, Alex? Principalmente olhando aí já a partir de setembro o que vem da América do Sul e o clima por aqui. Daí a pressão climática da América do Sul ganha força, né? Nessa sua fala, duas questões aí me chamaram a atenção. O fato de não ter demanda ou ter uma demanda ainda restrita para a soja americana e também o fato de termos aí uma demanda focada ainda no Brasil, né, Vlamir? Uma coisa compensa a outra ou o fato do mercado olhar para o que está acontecendo em Chicago acaba pesando mais na formação de preços? Olha, Alex, as exportações brasileiras num ritmo tão acelerado, nós estamos com recorde histórico de exportação, mesmo não tendo recorde de safra, né? Então, o acumulado de janeiro até julho, aí, segundo a CSEX, que saiu ontem, os dados ontem à tarde, no mês de julho foram 11 milhões e 250 mil toneladas. Recorde histórico para a exportação de julho. Mês de julho é recorde histórico. E no acumulado de janeiro a julho, 87,7 milhões de toneladas. É recorde histórico no acumulado também. E o mais importante é que a maior parte dessa soja está indo para a China. E todo esse excesso que nós estamos com o recorde, ele está sendo tirado da safra americana nesse momento, porque a soja da Argentina, ela é volume exportado pequeno, e normalmente ela vem aí depois de agosto, setembro em diante. Então, nesse momento, a pressão
que a gente colocou no mercado é de ganhar espaço da soja americana. Então, isso pesa no mercado negativamente em Chicago, né, Alex? Não é falta de Lembrando que demanda, também o então. dólar em alta no Brasil acaba também servindo de apelo negativo lá para a Bolsa. Não É uma é? situação muito complicada para o produtor americano nesse momento, Pois é. que ele está vendo a safra com preço baixo, abaixo do custo de produção deles. Eles estão numa sinuca de bico e eles têm muito para negociar da safra que está andando no campo e ainda tem alguma coisa da safra velha. Então, é uma situação complicada, muito mais complicada, eu acho, a situação do produtor americano do que o brasileiro, Alex, nesse momento. Vladimir, então não é falta de demanda chinesa, é falta de demanda chinesa pela soja americana, porque aqui no Brasil eles estão Exatamente. comprando bem. A questão o principal fator é que nas últimas semanas e meses nós tivemos uma evolução muito forte dos fretes marítimos, né? E os Estados Unidos, como ele tem uma boa parte da soja, sai ali pelo Golfo do Canal do Panamá, e esse ano complicou ali a saída dos navios pelo Canal do Panamá, devido ao nível de água baixo, os navios estão demorando muito tempo para poder acessar o canal e atravessar, então boa parte dos navios estão tendo que sair do Golfo do México e descer pela África, passar pelo sul da África, e fazer uma volta muito grande, aumenta muito o custo do frete, né, Alex? E daí fica mais barato pegar soja brasileira, que daí tem um frete marítimo menor, e além de que a nossa soja tem mais proteína que a soja americana. Então, frete mais barato, soja de melhor qualidade, chinês não é bobo, né? E barata, né? Barata tá no mundo inteiro, mas a nossa é melhor que as outras. E o frete está mais barato, então automaticamente é por isso que nós estamos com o recorde histórico de embarque. Foi recorde em julho, recorde acumulado. O faturamento é muito grande também, né? A soja só em julho faturou 5 bilhões de dólares. Soja, farelo e óleo, nesse mês de julho faturou 6,1 bilhões de dólares, ou 35 bilhões de reais. É um volume gigantesco de faturamento, levando em consideração que de janeiro até julho, soja, farelo e óleo já embarcou 103 milhões de toneladas. O ano passado, que era recorde histórico também, no ano passado, no complexo, foram 101,4. Então, no complexo soja, nós estamos com um recorde histórico de embarque, no faturamento, em volume, em função que o dólar se valorizou. Ou seja, mesmo que a soja está valendo menos, nós estamos faturando igual ou mais em função de que há um ano atrás nós vendíamos soja a 4,80, 4,90 dólares, reais por dólar. Hoje, nesse mês de julho, fechou acima de 5,70 na média. Então, esse é mais um fator importante também para o segmento, né, Alex? Ô Vlamir, mas enfim, diante dessa questão, né, de uma demanda fraca pela soja americana, o que a gente pode esperar de preço? A gente tem, de um lado, a demanda fraca pela soja americana, de outro, a chegada de uma super safra ou de uma safra cheia lá nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços em Chicago? Mais pressão? Provavelmente até o final do mês mais pressão, Alex. É bem possível que antes do final do mês ainda possa ter quebrado esses 10 dólares para baixo. É possível, sim. Não é certo que vai acontecer porque a soja está abaixo do custo de produção do produtor americano, né? Nesses patamares eu acredito que eles não vão querer vender, né? Para exercer prejuízo eles não vão querer. Os prêmios americanos não melhoraram como melhorou no Brasil em função da questão da logística, né? O frete ficou caro, né? Porque é longe para transportar a mais, né? Muitos dias a mais de navio. Então nós vamos continuar vendo Chicago provavelmente em patamares bem perto desses 10 dólares a 10 dólares e meio, aí as posições mais longas, porque não tem fator novo, né, Alex? Porque a demanda chinesa segue dentro de uma normalidade, não está tendo uma pressão gigantesca. Os chineses também não estão comprando exageradamente, porque eles também têm um problema de internalização de tudo que eles compram, Alex. Então, eles não têm como também chegar muito lá e navio ficar parado lá, e eles têm que pagar estadia de navio parado na frente dos portos chineses, porque a China tem uma capacidade de recebimento gigantesca. Hoje aí na ordem acima de 160, 170 milhões de toneladas de grãos por ano. A grande questão, Alex, é que eles estão importando
atualmente perto de 110 milhões de toneladas de soja. Daí, se você pegar, eles importam aí 20 e poucas a 30 milhões de toneladas de milho, então já vai para perto de 140. Estão internalizando umas 15 milhões de toneladas de trigo. Daí mais umas 7 a 10 milhões de toneladas de arroz. Eles estão no limite deles também, portuário. Então, eles têm que controlar as compras para poder colocar os navios lá nos momentos que não fique muito tempo parado. Não dá para concentrar navios por lá. E outro fator importante é que o mundo não colocou muitos navios novos desde a pandemia, Alex. Hoje tem uma escassez de navio no mercado mundial e o frete subiu, né? Então, se você pegar e colocar um navio que fique parado aqui no Porto Paranaense, ou Santos, ou Porto Brasileiro, 5, 10, 20 dias parado para carregar, quem paga o pato é nós. Mas você pega um navio que ele contrata lá do Golfo do México, que vai levar uma semana e meia a mais de prazo para chegar, e daí fique mais 10, 15 dias parado lá no Porto Chinês, é muito custo, né? O navio está muito caro e automaticamente eles estão controlando as compras para não ter esse problema de navio ficar muito tempo parado por lá para descarregar, né, Alex? Isso também pesa no questão demanda, né? Eles vão demandando dentro que eles vão podendo internalizar por lá. A boa notícia é que com essa soja barata, certamente a demanda local ela vai avançar em cima do setor de ração, de ovo, de suíno, frango, tudo que eles usam vai ter um espaço maior porque está barato. Soja está barata, milho está barato. Ô Vladimir, mas a gente tem produto ainda para continuar atendendo, enfim, justificar essa troca de demanda ainda pelos chineses, preferindo o Brasil em detrimento dos Estados Unidos? Olha, Alex, eu acredito que mais esse mês de agosto, possivelmente até setembro, sim. Depois a gente não vai ter muito soja mais, né? Dá para ver que nós já embarcamos de janeiro a julho 87,7 milhões de toneladas. Se a gente levar em consideração que nós temos uma safra de 148, e também a gente embarcou farelo e óleo na ordem que deu de janeiro a julho 103 milhões, já não temos muito. O produtor brasileiro, ele vendeu 102,5 milhões de toneladas de soja até agora dessa safra. Uhum. Ele tem 46 milhões e meio para vender, mas eu acredito que desses 46 milhões e meio que tem na mão do produtor, uns 50% disso aí o produtor já começa a pensar em deixar para vender em janeiro, fevereiro do ano que vem, que é na boca da nova safra, em função do ano fiscal também aqui, por causa da questão dele pagar mais imposto de renda ou menos. Então, eu acho que nós vamos ter uma pressão menor de oferta, a demanda vai continuar, uma demanda provavelmente um pouco menor. Já, se a gente olhar as próprias projeções da ANEC aí para embarques agora de agosto, cai bastante, né? O número da ANEC já desse nível aí de 11 milhões que nem deu agora em julho, aí, segundo a CSEX, a ANEC já aponta abaixo de 7, aí no caso da soja. Então, nós vamos cair as vendas, os volumes embarcados, e aí o mercado vai ter que virar a sua linha de compra lá para o mercado americano, né? Porque a China compra normalmente de 8 a 10 milhões de toneladas por mês que ela internaliza por lá, né? É mais ou menos dentro desse nível que eles vão continuar. Eles não conseguem comprar tudo numa pegada só para chegar lá e internalizar 20 milhões num mês. Isso eles não fazem. Então, eles vão agora provavelmente começar a comprar a partir de setembro mais soja americana, de soja da safra velha americana que eles têm para levar e aí no final de setembro, outubro, que já vem a colheita, safra nova americana antes de chegar o inverno deles lá que o produtor tem para embarcar, né? Bom, vai chegar então uma demanda aí pela soja americana a ponto de mexer com os preços, você acha, ou a tendência ainda é negativa, Vladimir? Não, eu acho que não é que eles vão mexer para os preços, para o produtor pensar, agora vai subir. Vamos dizer assim, ele vai chegar, quando chegar a demanda lá, que melhorar a demanda, ele vai servir para impedir que caia mais, né? Mais ou menos vai ser assim, agora formou o fundo do poço, agora o mercado começa a acomodar, em algum momento pode ter uma pequena reação positiva, às vezes com o apoio do trigo, às vezes com o apoio do milho. Vamos pegar aí, por exemplo, uma suspensão da exportação de trigo da Rússia, por exemplo, que o Putin resolva cortar a exportação ali no setembro, outubro. O mercado do trigo dispara, porque a Rússia é o maior exportador mundial de trigo,
parte do trigo é usado em ração, aumenta a necessidade de farelo, mercado de farelo puxa e o grão vai atrás. Então, isso acontece. Pode acontecer. Ali na Argentina, cada semana que passa também tem um risco de greve do pessoal que trabalha nas indústrias esmagadoras de soja, pode atrasar o embarque de farelo. Também é fator. Mas são aqueles fatores momentâneos que a gente comenta que seria aqueles voos de galinha, né, Alex? Ou seja, o mercado vai parar de cair e ele vai dar aquelas flutuações, 10, 15 pontos para cima e para baixo, e em algum momento puxa um pouquinho mais e depois acomoda, né? Porque fundamento de alta expressiva, de alta de voo de águia, assim que ele voa, que já começamos a subir, que eu acredito que o milho tem uma condição de subir mais, porque a safra mundial do milho é menor que a demanda, e é bem provável que o ano que vem a situação vai ficar mais apertada ainda no milho, a gente vê um voo de águia, um voo mais constante, vai subindo pela escada. No caso da soja, por enquanto é só voo de galinha, aquele pico de alta cai, pico de alta cai. Como a gente viu aí nas últimas 4 semanas, é mais ou menos o que está acontecendo e provavelmente que vai acontecer para frente, né, Alex? Muito bem. O Samuel Aguiar está fazendo uma pergunta relacionada ao milho, principalmente ao milho safrinha. Vlamir, adubo de milho da safrinha 25 já subiu R$ 500 a tonelada e as sementes não diminuíram. Os custos, ou seja, os custos para a safrinha estão mais altos. Isso não vai pesar na decisão do produtor em plantar a safrinha? No caso da soja, já não tem jeito mais de mudar muito, né, Vlamir? A soja está na boca do plantio, né, Alex? Agora, daqui para frente, eu acredito que quem precisar de insumo vai pagar mais caro, né? A relação de troca vai piorar. Os melhores momentos aí de comprar insumo para soja passou, faz tempo já, e agora não volta mais. O problema agora em diante é a questão de, às vezes, o produtor não ter nem produto, né? Não ter conseguido, né? Porque tem problema de logística internacional, pode ter atraso de entrega de insumo, pode ter atraso de entrega de defensivo, pode ter atraso de entrega de adubo. Tudo é possível, porque ainda falta muito para internalizar e há problema de logística lá fora, né? No caso da safrinha, o pessoal já está olhando, porque os piores momentos, os melhores momentos para o produtor comprar, que foram os piores momentos de adubo, de ureia, já passou também. Porque o pessoal passou o ano de 2023 para 2024 com estoques grandes de potássio, havia muita oferta de ureia, navios chegando, então nós tivemos uma queda grande dos insumos nos primeiros 3 meses, até o começo de abril. Depois o mercado se acomodou. E de agora em diante, os traders aí que mexem com a área de fertilizante e defensivos estão muito cautelosos, porque principalmente fertilizantes, o ano de 2023 foi um ano de prejuízo para praticamente todo mundo. Todas as empresas tiveram prejuízo nos negócios, porque compraram muito estoque, acreditavam que ia girar e não girou na hora certa, tiveram que vender com valores bem menores do que pagaram e tiveram que exercer prejuízo. Agora o que eu vejo aí que esse pessoal, a regra é só compre navio novo se tiver a certeza que ele já está vendido e com margem de lucro. E como os defensivos e fertilizantes todos estão muito atrelados a petróleo, e nesses momentos de incerteza aí ali com o problema do Israel, Irã, todo aquele mundo árabe ali está nervoso, petróleo hoje estava trabalhando com quase 4% de alta. Eu acho que o produtor ele vai ter que começar a pensar, olhar a relação de troca, se é possível, e é bem possível que ele tenha cotações de insumos aí mais caras ainda para frente do que estão hoje, Alex, porque há pouca disponibilidade de insumos no mundo e o viés de alta deles continua, ao contrário do grão, né, que não, por enquanto ele está com o grão no fundo do poço e os insumos estão subindo, né, e a tendência eu acho que é essa relação de troca piorar um pouco mais para o produtor. Muito bem. O Ivan Isrutrovski, ele quer saber se as indústrias de etanol nos Estados Unidos também pagam melhor que a referência de Chicago. As indústrias de etanol americanas, a maioria delas tem sociedades produtoras, Alex. Então, grande parte das indústrias, elas pegam a Iowa, que é o maior produtor de etanol dos Estados Unidos, e é o maior produtor de milho dos Estados Unidos, ele tem o domínio da produção de etanol em forma de cooperativas também, que são sócios dos produtores, investidores, trading, é um grupo de investidor. Como é que funciona lá? O produtor vende para
para a indústria de etanol, ele toma com base Chicago, sempre é Chicago o balizador. Mas normalmente o produtor ele tem um adicional depois, porque com a margem de lucro do etanol, ele tem um retorno de valor dessa venda de milho. Então, quanto ele mais vende para etanol, mais ele tem retorno. Então, ele ganha mais, sim, com o milho vendido para etanol lá do que o milho que sai para exportação normal, Alex. Ele tem uma remuneração melhor. E aqui no Brasil, Vlamir, vai ter disputa aí por esse produto, principalmente, vamos pensar na soja, né? O próprio etanol, o mesmo, próprio milho mesmo para a produção de etanol nesse final de ano aí? Sim, o etanol brasileiro vai bater recorde histórico de uso de milho de novo. Bem provável que nós vamos andar perto de 16 milhões de toneladas de milho usado em etanol esse ano. O ano passado foi pouco perto de 12, né, esse 2023. Estamos crescendo muito nesse ano. Eu acredito que a partir de outubro as indústrias de etanol entram mais agressivas no mercado de milho, porque boa parte delas tem contratos, né? Compraram milho na boca da safrinha ou antes, e agora receberam milho da safrinha e estão trabalhando, né? Então elas, antes de limpar o estoque, não vão entrar no mercado comprando agressivamente. Então elas vão voltar aí provavelmente mais a partir de outubro. Além delas, tem o setor de ração que está com recorde histórico de demanda, né, no setor de reprodução de ração para ovo, para frango, suíno. Por exemplo, o setor da carne de frango, mesmo com a Newcastle, que teve lá no Rio Grande do Sul a semana atrasada, o acumulado, que estou com os dados aqui da CSEX de embarques, Alex, de janeiro até agora, o frango está com 2.859.000 toneladas. É recorde histórico de embarque de frango também, então é sinal de recordes de consumo de milho para a ração. Isso é benéfico para o produtor, que esse pessoal também recebeu muito milho balcão, milho de compras antecipadas. Temos uns 40% do milho safrinha já vendido, que está na mão do consumidor, que é a indústria etanol e a indústria de ração. E parte agora que começa a embarcar na exportação. Então, a partir de setembro em diante, o setor de exportação vem para comprar milho para completar navio, o setor de ração vem para comprar milho para trabalhar e produzir ração, e depois nós temos aí o setor de etanol. Então, tem 3 compradores que vai precisar, lembrando que a safra brasileira de milho desse ano é muito menor que o ano passado, e nós estamos exportando bem, né? No caso do milho, já embarcou de janeiro até agora 11,9 milhões de toneladas, né, até julho. Então, o ritmo é menor do que o ano anterior, que foi o recorde histórico, mas está embarcando. Então, isso é sinal de que vai ter 3 compradores para disputar esse milho aí que está no mercado a partir do mês que vem. Esse mês de agosto é um mês ainda de final de colheita e acomodação. Provavelmente, setembro em diante, o mercado vai se voltar aí para posições. É provável que o que acontecia em outras épocas da soja, vamos fazer um paralelo com a soja, de chegar perto do fim do ano e a soja interna valer mais que a externa, em função da demanda local, isso eu vejo que o milho vai fazer. O milho brasileiro vai valer mais interno do que o milho do mercado internacional, porque tem muito contrato para embarque de exportação, mas nós temos uma demanda recorde prevista internamente também. Nós vamos demandar, Alex, de aumento de demanda de milho para o setor de ração e para o setor de etanol, provavelmente entre 7 a 10 milhões de toneladas a mais de milho do que o ano passado. Então, essa demanda, num ano que a safra é menor que o ano passado, vai ter que cortar a exportação, né? Vai cair muito a exportação. E aquele que tem navio programado que vai precisar completar vai ter que pagar um prêmio melhor no milho, né? Dá para ver que hoje o prêmio do milho já está entre 110, 120 pontos acima de Chicago, ou $1,20 a mais por bushel do que está pagando Chicago. Isso é um bom sinal para o produtor de milho aí para frente, né? O milho mostra sinal de fôlego positivo. Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de discutir esses temas, né, esses fundamentos relacionados aí ao mercado de grãos, em especial ao mercado da soja.
Obrigado também aos internautas que estão conosco, nos acompanhando pelo chat do YouTube. Não se esqueçam de fazer sua inscrição no canal, não se esqueça aí de deixar o seu like, o seu joinha lá pra gente e acionar o sininho para ser alertado sempre que a gente tiver ao vivo com os nossos especialistas aqui, para você poder interagir, enfim, tirar suas dúvidas. E Vlamir, como é que a gente te acha nas redes sociais, Vlamir? Olha, Alex, pode ser lá no Instagram. Ultimamente a gente tem ficado mais com o Instagram, né? Os outros a gente não tem conseguido fazer muita coisa, mas no Instagram, no Brandalize Consult, no Vlamir Brandalize, sempre tem alguma coisinha que a gente coloca lá para o produtor ter alguma informação. Todo dia tem alguma informação nova lá. Legal. Muito bom. Meu amigo, obrigado, grande abraço para você e até a próxima. Até mais, Alex. Boa tarde a vocês aí do Notícias. Um abraço a todos. Valeu. Tá aí Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado de grãos. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. E eu começo mostrando para vocês preços da soja. Para agosto, 10 dólares e 20 centes por bushel, uma queda de 8 pontos mais 25. Para setembro, 10 dólares e 5 centes por bushel, queda de 8 pontos mais 75. O novembro, caindo 8 pontos, fechou a 10,18. E o janeiro, 10,34, uma queda de 8 pontos e meio. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho, setembro, 3,83, perdeu 5 pontos e meio. O dezembro, 4 dólares por bushel, uma queda de 4 pontos e meio. O março, 4 dólares e 18 centes por bushel, 4,25 de baixa. E o maio também perdendo 4 pontos, fechando aí a 4 dólares e 29 centes por bushel. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo fechou para setembro a 5,38, queda de 5 pontos. Para dezembro, 5,62, queda de 4 pontos e meio. Para março, 5,82, perdendo 5 pontos. E o maio, 5 dólares e 94 centes por bushel, uma queda aí de 4 pontos mais 75. Muito bem, são esses já os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.